paz do Senhor Jesus, meus queridos. Deus abençoe a todos poderosamente. Vamos dar continuidade das nossas aulas. Que seja uma bênção para você nesse momento, em nome de Jesus. Mas, como sempre, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus para que Ele nos capacite a entender exatamente tudo aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Pai querido, te amamos e te adoramos, Pai. Bendizemos o teu santo nome. Muito obrigada por esse momento. Jesus, nós temos muita alegria de estarmos aqui. Pai, é uma honra fazer a tua obra. É uma honra atender o teu chamado. Muito obrigada, Jesus, por ter nos amado primeiro. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Obrigada, Deus. Obrigada por ter preparado para nós a eternidade. Nos ajude, nos guie, nos capacite, Senhor, a fazer sempre o nosso melhor. E sempre, em tudo, Senhor, teu nome santo, poderoso, seja glorificado. Desde já, meu Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. A infinidade de Deus, esse é o tema da nossa aula. Todos os atributos incomunicáveis de Deus estão intimamente relacionados, eles não são estanques entre si. Deus é independente e por isso é imutável. É imutável porque não é alterado por nada que vem de fora. Justamente porque é independente. Estas duas qualidades são possíveis em virtude de ele ser um Deus que possui infinidade. Quando falamos da infinidade de Deus, estamos nos referindo à impossibilidade de se medir ou quantificar as características do ser divino. Há vários atributos que o homem possui e que são reflexos de alguns atributos que Deus tem. Esses atributos são chamados comunicáveis. Eles são finitos e mensuráveis em todos os seres humanos. Todos nós podemos medir o conhecimento, a bondade e o poder de um ser humano, mas não podemos medir essas perfeições em Deus, porque Deus as tem de um modo infinito, impossível de ser averiguado em toda a sua profundeza. Contudo, a infinidade é um atributo incomunicável que nenhuma criatura pode possuir. Há um certo sentido em que a infinidade de Deus diz respeito a tudo o que Ele é. A sua infinidade é um atributo de todos os seus outros atributos. Nesse sentido, a infinidade qualifica todos os outros atributos. Por essa razão, podemos dizer que a sua misericórdia é infinita, que seu poder é infinito. Berkhoff diz que a infinidade de Deus é aquela perfeição por meio da qual ele fica livre de todas as limitações. A infinidade não confunde a identidade de Deus com a soma total das coisas existentes, mas exclui a coexistente das coisas derivadas e finitas, com as quais Deus mantém relação. A infinidade de Deus deve conceber-se como intensiva, mas não como extensão ilimitada, como se Deus se expandisse por todo o universo, uma parte do seu ser tocando-nos aqui e outra mais adiante. Para Deus não tem corpo e, portanto, não tem extensão. A infinidade de Deus pode ser vista de duas maneiras. Quando vista como relação ao tempo, a chamamos de eternidade. Quando a vemos com relação ao espaço, a chamamos de imensidão ou onipresença. Esse é o poder do nosso Deus. Maravilhoso. Então vamos falar sobre a eternidade.
A eternidade de Deus já era criada desde o começo dos nossos pais na fé. Gênesis 21, versículo 33. Gênesis, capítulo 21, versículo 33. Plantou um bosque em Berseba, invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Deus é eterno. Em contraposição à transitoriedade dos deuses pagãos, essa crença na eternidade atravessou a história através das Escrituras, tornando-se cada vez mais firme nos escritos apostólicos. Romanos 16, livro de Romanos, capítulo 16. Versículo 26 nos diz assim: mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dado glória, poder por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Nosso Deus é eterno. A palavra eterno é usada em 3 sentidos diferentes. Primeiro, sentido figurativo, como nas expressões montes eternos, outeiros eternos, os quais denotam antiguidade ou duração muito prolongada. Sentido limitado, denotando a existência de algo que teve princípio, mas que não terá fim, como a alma dos anjos e dos homens e o castigo do ímpio. Mateus 25, 46. Mateus 25. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Sentido literal, denotando uma existência que não tem começo nem fim, como a de Deus. O tempo tem passado, presente e futuro, mas não é assim com Deus. Este é um dos atributos mais difíceis de ser entendidos, porque os seres humanos estão presos a 2 categorias das quais não podem jamais fugir: tempo e espaço. Em tudo o que fazemos, falamos ou imaginamos, essas 2 categorias obrigatoriamente aparecem. Nunca podemos escapar da ideia de presente, passado e futuro. A vida sempre será medida por unidades, sequências de tempo. A grande dificuldade em entender este atributo está aí. Estamos sempre relacionados, todas as coisas, com tempo e espaço. Todavia, quando falamos de Deus, não podemos enquadrá-lo nas mesmas medidas que as nossas. Ele não está sujeito a categorias espaciais e temporais. Deus é semelhante, Deus é sem limite quanto a espaço, tempo, conhecimento e poder. Deus jamais aprende coisas novas, nem de nada esquece. Seu conhecimento é perfeito. O escritor de Salomão, o escritor de Salmos, Salmos 90, vamos ler Salmos, capítulo 90. Livro de Salmos, no capítulo 90, trata deste assunto de forma muito simples, que qualquer pessoa sem formação acadêmica pode entender. É o sentido popular da eternidade. Salmos 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Como o salmista pode afirmar tão categoricamente que o Senhor é o refúgio dos crentes por gerações sem conta? Por causa da sua relação com o tempo. Deus não é afetado pela
noção temporal, como nós somos. A expressão de geração em geração mostra o refúgio perante e duradouro que Deus é para o seu povo, ao mesmo tempo que indica a transitoriedade dos seres humanos em contraposição à duração infinita de Deus, descrita nos versos seguintes. A razão dessa segurança perante do crente está baseada na eternidade de Deus. Salmos 90, versículo 2 nos diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluias, glórias. Aqui o autor bíblico retrata Deus em contraste com a finitude temporal do homem. A expressão de eternidade a eternidade indica que Deus existe desde sempre e para todo sempre. Ele não tem princípio nem fim de dias. É por isso e por essa razão que os crentes podem confiar nele, porque ele nunca deixa de ser o que sempre foi e é. Gente, não importa o que está acontecendo, o que você está vivendo, qual seja o teu momento, que é tão diferente, o que é importante mesmo é que a gente entenda que Deus não muda. O que é importante mesmo para nós é entender que não existe nada impossível para Deus, que a sua misericórdia é grandiosa, sua bondade é grandiosa, ele sabe quem somos, ele sabe que é passageiro, que nós dependemos do tempo, né? Nós dependemos de onde estamos, para onde vamos. Deus não precisa disso. Deus, é por isso que ele te fala com tanta clareza, é por isso que ele pode afirmar para você com tanto poder: descansa, descansa, confia, não temas, eu sou contigo. Mas aí nós estamos no tempo: Senhor, mas o que será de mim hoje? Só que Deus pode olhar para você contemplando o passado, o presente e o futuro, porque ele te garantiu isso, ele te promete isso. Estamos apegados no tempo agora. O Senhor não. O Senhor pode ver, a tua vitória já foi determinada em Deus. Precisamos estar firmados no Senhor, sempre, sempre. Salmos 90, versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. É assim para Deus. O tempo para você que é: meu Deus, está passando, está corrido, está acabando. Para Ele, 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem. Glória a Deus. Já passou tanto tempo. Para você, para Deus não. Deus é Deus. Deus está no controle. No versículo 5 diz: tu os leva como corrente de águas, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Tanta preocupação nós temos um tempo muito curto e um Deus muito grande, muito eterno, muito santo. Você não queira compreender as atitudes de Deus sendo uma pessoa que vai passar tão rápido. Deus, ele é dono do tempo, gente. Deus, ele é o dono da eternidade. Deus, ele sabe que está falando com você. Para você, muitas coisas já passou, para ele não. Deus é o dono do tempo, é o dono da vida, é o dono da nossa vida. Perceba quão interligados e relacionados entre si são os atributos incomunicáveis de Deus. Deus é eterno porque tem vida em si mesmo. Se não tivesse vida em si mesmo, não seria eterno. Ele tem vida em si mesmo, não por participação. Ele é o sol que dá luz a todas as criaturas e é luz em si mesmo. Né? João 5, 26. Vamos ler o que diz João capítulo 5, versículo 26, nos diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é Senhor absoluto.
Ele é Senhor absoluto. Se Deus não fosse eterno em sua natureza, ele não poderia ser imutável. Se Deus não fosse eterno em sua natureza, ele não poderia ser perfeito. Se Deus não fosse eterno, ele seria compreensível. Deus é incompreensível, em parte por sua eternidade. Se Deus não fosse eterno, ele não seria onipotente. Essas duas coisas estão absolutamente ligadas. Eis a razão porque o Deus eterno é o nosso refúgio de geração em geração, como diz o Salmo 90. É bem provável que essa expressão tenha sido muito mais significativa para os crentes do tempo de Moisés, o provável autor do Salmo 90, do que para os cristãos do começo do século 21. Hoje a vida é tão confortável e previsível que não mais necessitamos de refúgio como os do passado precisavam. Eles não possuíam sequer onde repousar, pois não tinham lugar fixo de morada. Viviam no deserto esperando pela terra prometida. Hoje temos tudo do que precisamos. Se perguntássemos a um nosso contemporâneo sobre o lugar do seu refúgio, ele haveria de responder que está no endereço da sua casa. O homem contemporâneo perdeu a noção de Deus como seu refúgio. Todavia, o despeito de todos os confortos e do desenvolvimento da tecnologia, a fragilidade dos seres humanos é a mesma e as suas necessidades básicas não mudaram, porque eles são ainda os mesmos. Eles possuem uma estabilidade apenas de aparência, mas não é real. Deus ainda é e sempre será o refúgio dos cristãos de geração em geração, porque ele não muda, não precisa de nada e existe para sempre. Quanta insegurança em nós, né? Por mais que as pessoas tentem demonstrar, por mais que as pessoas estão lá, olha, postando com tanto sorriso nas redes sociais, que parece que existe tanta felicidade, você sabe que lá dentro do seu coraçãozinho, só você e Deus sabe o quanto você precisa dele, o quanto necessitamos desse Deus. Que se há alegria em nós é porque vem dele. Ele é a nossa grande alegria. Quando você estiver passando por provações, lembre-se de que elas também são temporais. Elas passam, elas não duram para sempre, porque as circunstâncias também não duram para sempre. Elas são momentâneas, se comparadas com a eternidade de Deus. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, 16 e 18 nos diz assim: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia! Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A gente precisa ter esse entendimento. Nós vivemos muito na terra. Vivemos muito daquilo que a gente pode ver, daquilo que a gente pode controlar. E chegamos a uma conclusão que tem muita coisa que a gente não controla, e aí as pessoas perdem completamente a paz. Por isso o apóstolo Paulo aqui está dando uma grande dica para nós, uma grande dica, grande dica. Nós temos que simplesmente confiar e saber que porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que é pesado para você? O que é pesado para mim? Pesado na nossa vida é a glória de Deus.
O resto, o apóstolo Paulo vem dizer que é leve e que é momentâneo. Uma pessoa que vivia em prisões, açoitado, né, sofrendo, disse que é leve. Ele disse é suave, perto do que eu tenho para receber da parte do Todo-Poderoso, da grandeza que eu tenho para viver com esse Deus. Todavia, só devem ser motivo de nossa preocupação constante aquelas realidades que, se de fato, duram para sempre. Neste caso, somente Deus. É em sua eternidade que encontramos, como diz o salmista, refúgio, de geração em geração. Refúgio, refúgio. A nossa grande preocupação aqui nessa terra tem que ser com a eternidade, gente. O espaço aqui, o tempo aqui é muito curto, é muito rápido. E o salmista vem nos ensinar, apóstolo Paulo vem nos ensinar, dizendo que nós temos que nos preocupar com a eternidade. Com a eternidade. Que somente Deus pode dar a mim e a você. A eternidade. Refúgio de geração em geração. Esse senso de eternidade em Deus nos traz um forte senso de estabilidade, entende? Esse senso de eternidade em Deus nos traz um forte senso de estabilidade. Quando eu creio que eu tenho a eternidade com o Senhor, a minha vida vai ficar, eu vou ter mais estabilidade, eu vou ter mais confiança, eu vou descansar mais no Senhor, em nome do Senhor Jesus. E os sofrimentos porque passamos, que nos trazem certa instabilidade, não duram para sempre. Não duram. Como é que nós vamos trocar? Gente, como trocar algo que não dura para sempre? Vai passar, uma hora vai passar, até a gente vai passar, até nós seremos recolhidos para o Senhor. Então, como trocar? Eu vou trocar, não aguento mais, não vou servir mais a Deus, porque ainda não tenho resposta, ainda não estou vivendo as promessas, ainda não aconteceu. Olha que tipo de vida. Isso aí é um tempo, e esse tempo passa. Gente, tem que passar, vai passar, porque é a promessa do Senhor. Mas você tem a eternidade, e você tem um Deus que não muda. Olha o que o Salmos 90, versículo 15 nos diz: alegra-nos por todos os dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Vou ler novamente. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Gente, aqui o salmista está dizendo, Senhor, eu tenho que me alegrar. Eu tenho que me alegrar, Senhor. Alegra-nos com isso. Enche nosso coração de alegria com isso, Senhor. Por que você quer a minha alegria? Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido. Eu quero alegria, Senhor, porque nada disso se compara com a eternidade. Nada disso se compara com aquilo que está preparado para nós. Nada, absolutamente nada se compara com o que Deus preparou para mim e para você. Então se alegre, celebre, porque é chegado o tempo de vivermos o melhor de Deus nessa terra. Se alegre. Imensidão. Quando falamos nesse aspecto da infinidade de Deus, aparecem duas palavras, imensidão e onipresença. Em um certo sentido, são termos sinônimos. Porém, cada um deles possui uma conotação diferente em relação à perfeição, às perfeições divinas. A imensidão assinala o fato de que Deus transcende, ultrapassa a todo o espaço sem ficar sujeito a limitações do mesmo. Ao passo que a onipresença denota que Deus enche cada parte do espaço com o seu ser complexo. Berkoff ainda observa que, enquanto a imensidão dá ênfase à transcendência de Deus, a onipresença dá ênfase à sua imanência. Deus está imanente
em todas as suas criaturas, em sua criação total, mas de maneira alguma encerrado por ela. Quando dizemos que Deus é imenso com relação ao espaço, significa que ele transcende o espaço criado. Deus está além do espaço e não se confunde com ele. Ele enche o céu e a terra, mas este não pode contê-lo, porque ele está além deles e acima deles. A essência de Deus não se confunde com a da sua criação. Está presente nela por inteiro, sem se misturar com ela. Como a luz do sol está presente no mar, mas não se mistura com ela, assim Deus está presente, enche todas as coisas, mas é totalmente dependente delas. Deus está envolvido com suas obras feitas no tempo e no espaço, mas está acima de toda limitação espacial. Embora a esfera espacial pareça infinita para nós, assim como ele existe antes e acima do tempo. Ele também está acima e além de todo espaço. Se ele estivesse confinado somente ao espaço criado, ele não seria maior que a sua criação. O universo não pode contê-lo, porque é feito por ele. A criatura é sempre inferior ao Criador. 1 Reis, no capítulo 8, versículo 27. Mas, de fato, habitará Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te pode conter, quanto menos está esta casa que eu edifiquei. Olha que lindo, gente. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Segundo Crônicas, vamos ler, capítulo 2, 6. Segundo Crônicos 2, 2:6 nos diz assim: porém, quem teria força para edificar uma casa, visto que os céus, até os céus dos céus, o não podem conter? E quem sou eu que ele edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Quem sou eu? Quem sou eu? E esse Deus tão grande, tão lindo, tão poderoso, tão tremendo, habita em nós. Ele quer o teu coração, ele quer o meu coração. Ele quer o meu coração. Nós precisamos saber, nós precisamos falar da grandeza do Senhor. Onipresença. O termo onipresença sempre será usado aqui para descrever a característica da infinidade de Deus, que faz com que ele tenha a sua presença plena em cada parte do espaço. Salmo 139, versículos 7 ao 10, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo os céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar. A tua mão e a tua destra me susterá. O salmista está dizendo aqui que Deus pode ser encontrado em toda parte, sem que esteja parcialmente em cada parte. Ao contrário, essa sua capacidade de onipresença significa que Deus enche cada parte do espaço com a plenitude da sua presença. Não há como fugir da sua presença total. Ele é encontrado em toda parte, sem que haja qualquer fracionamento do seu ser. Em cada parte do seu inteiro universo, Deus é encontrado em plenitude. Em todos os lugares Deus pode estar. Em todos os lugares Deus pode, neste momento, através das suas orações,
estar e fazer coisas grandiosas. Lugares onde eu não posso estar, onde você não pode estar. Ore. Ore, porque o teu Deus pode estar em todos os lugares. Ele é um Deus poderoso, poderosíssimo. A sua onipresença fará com que ele vá aonde você e eu não podemos ir. Jeremias 23, nos versículos 23 e 24 diz: acaso sou Deus? Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. E não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Estes versos também mostram como o ser humano não pode escapar à presença de Deus. Ninguém pode ocultar-se dele devido à sua onipresença. Ele é o Deus sempre presente, um Deus que está perto, porque nunca ninguém pôde ausentar-se dele. Nenhuma criatura pode fugir dos olhos daquele que vê todas as coisas. Isto é impossível, justamente porque ele enche os céus e a terra com a sua presença. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Não muda. É a força dele que nos faz caminhar. É a força do nosso Deus que nos faz prosseguir. É a força do nosso Deus que nos faz entender que aonde a gente não pode ir, Deus ele pode. Sabe, nós não podemos ir até aquele enfermo, mas você pode orar porque Deus estará com ele. Deus tocará, Deus fará a obra, Deus manifestará o seu poder. Há coisas que eu não posso fazer, que você não pode fazer, mas o Senhor pode. Você não pode ver as pessoas que você ama onde estão e o que estão fazendo, mas Deus pode. Você não pode levar teu currículo até a mão da pessoa que você espera que chegue, mas Deus, ele pode fazer. Deus é o Deus do impossível. Deus abençoe vocês, meus queridos. Abençoe com toda sorte de bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. E até a próxima aula. O teu Redentor vive. Ele é onipresente, onisciente. Ele é todo poderoso. Entrega a tua vida, entrega teu caminho. Confia nele, porque ele tudo fará. A paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.